Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, servidoras e servidores desta casa, as pessoas que aqui nos acompanham, os profissionais da imprensa. Quero iniciar cumprimentando nosso homenageado da noite, né? Fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais a história do seu Abstreuter e também muito feliz com a homenagem emocionante realizada aqui pelo colega vereador Cacá Tavares. Bom, na quinta-feira é dia 13 de maio. E este dia é um dia que traz bastante reflexões à comunidade negra. Traz bastante reflexões às pessoas negras, traz reflexões ao movimento negro organizado. Este é um dia de desconstrução. Poxa, Marlina, como assim desconstruir? Você está negando a história? E aí eu explico. Eu explico fazendo uma reflexão e uma pergunta. Para todos nós pensarmos. Porque pensar essa questão parece tão distante, né? Mas por que tu pensa essa questão aqui em Brusque? É importante pensar esse assunto aqui em Brusque, vereador Ivan Martins? Aí eu faço uma pergunta. Alguém aqui, nesta sala, é contra uma sociedade mais justa e mais igualitária? Para todo mundo? Condições de vida mais justa e mais igualitária para todos. Condição de educação, condição de emprego, condição de renda, condição de ter uma moradia, lazer, igualdade, de maneira justa. Alguém aqui tem coragem de dizer que é contra um projeto de justiça como esse? Acredito que não. Bom, se nós não somos contras, nós precisamos pensar e refletir vez ou outra, seja quando é provocado por algum evento que sai na mídia, ou quando é provocado pela fala de uma vereadora negra, sobre a importância de desconstruir o 13 de maio. E aí eu volto à pergunta, ora, mas por que, Marlina? Porque esta data, inicialmente, ela reflete um movimento de invisibilização do protagonismo negro em prol da libertação da escravidão. O que tu quer dizer com isso, Marlina? Eu quero dizer que esta luta, ela ficou toda circundada à Princesa Isabel e a uma elite brasileira, uma elite política, econômica brasileira. Como se esse evento tivesse sido um favor prestado à população negra. Quando, no contrário, este evento, ele é fruto da resistência de todo um povo que durante quase 4 séculos foi assaltado de seu lugar, de sua história, de seu continente de origem, que é o continente africano. E numa condição de escravização, construiu este país. Construiu, gerou riqueza, produziu, deixou aqui os seus conhecimentos históricos sobre geografia, arquitetura, economia, culinária e os mais diversos segmentos. Então, dialogar sobre o dia 13 de maio é sair daquela zona que eu tenho batido aqui, que é a zona do romantismo, para a zona da denúncia, do escancarar o racismo. E um dos primeiros movimentos, ao dialogar sobre isso, é reconhecer a existência do racismo. Eu sei que para algumas pessoas reconhecer que existe o racismo é muito difícil. E como educadora que eu sou, eu consigo compreender
a importância dos processos de educação para que uma pessoa consiga compreender o que de fato se tem, qual é o sentido e o significado do racismo na vida de uma pessoa. Então, nesse sentido, a gente traz alguns dados e alguns elementos que ajudam a gente a compreender por que a população negra e o movimento negro tem, ano após ano, feito esta luta antirracista. Porque, historicamente, a população negra no nosso Brasil, ela foi sendo tolhida, ou seja, ela foi sendo impedida de acessar os direitos básicos. Direitos básicos, como educação, como saúde, como trabalho. O que colocou a população negra brasileira, que é a maioria nesse país, a maioria dos brasileiros são negros. Santa Catarina é o estado mais branco do Brasil. Que bom? Eu acho que eu ouvi uma palavra que bom. Grave. E silêncio, né? A vereadora vem fazer um discurso importante, relevante, e houve um que bom. Que fique a consciência de cada um refletir o que significou isso aqui. Isso é Brasil. Isso é não dar importância a uma temática e a relevância que ela tem. É por esse motivo, com expressões como essa, que bom, que a gente tem que educar as nossas crianças. Que a gente tem que investir em educação. As crianças, desde a escola, as brancas e as negras, precisam conhecer o quanto o racismo é nefasto a uma população inteira. O quanto exclui, o quanto mata, o quanto prejudica, o quanto desumaniza, o quanto é impedido de enxergar uma pessoa como gente por causa do seu tom de pele e da sua cor. O quanto impede uma pessoa de fazer a devida reflexão e o respeito. Porque quando a gente está falando de racismo, a gente está falando da ausência daquilo que deveria ser aprendido e a gente vê que isso é uma ausência. A gente deveria estar falando de uma coisa mínima, que é o respeito. Bom, o dia 13 de maio ele precisa ser problematizado, discutido, pensado, falado em uma forma de desconstrução, porque o dia 14 de maio de 1888 existiu. E sabe o que significa isso, vereador André Weck? Significa que nós tivemos uma lei, como muitas que passam por aqui. Mas ao dia seguinte da promulgação desta lei, o que de fato aconteceu à vida dessas pessoas? O que mudou na vida dessas pessoas? Que educação a população negra e a educação branca teve acesso e condições? E o resquício é a gente ver expressões racistas ainda hoje. E aí eu consigo entender que muitas vezes elas não são intencionais. Às vezes sim, às vezes não. Pois o racismo ele é impregnado na sociedade brasileira e muitas vezes as pessoas não se dão conta. Por isso, ao finalizar, quero informar a população brusquense que no nosso mandato, especialmente ao advento dessa data, nós estamos pensando em ações de luta antirracista para conscientizar a população, para trazer informação, para levantar o debate, para ajudar a população brusquense a compreender melhor esta importante pauta. E eu encerro dizendo que o 13 de maio
ele não nos define. E ele não define a luta da população negra. Por isso nós insistimos que o nosso dia de luta é o dia 20 de novembro. O 13 é para lembrar que houve uma história de opressão e para fazer as devidas denúncias. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Ivan Martins.